Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da série Legado Paterno. Ontem nós falamos sobre a importância da presença de um pai e falamos também sobre a diferença de herança e legado. E hoje nós vamos falar sobre como educar os nossos filhos através do exemplo. Então, se você já sabe como está sendo a nossa série aqui, já curte, compartilha com outras pessoas, que vai começar nesse momento, tá certo? Começa aí, pega um papel, pega a caneta, se você estiver num lugar que você pode estar aqui estudando com a gente, mas se você está no carro, está ouvindo, está tudo bem, pega um cafezinho. Hum, para quem não é pai, pode estar assistindo também, porque eu sei que vai ser muito importante para que você possa, um dia vai ser pai e já ter esse conhecimento, ou ajudar outras pessoas, porque como a gente falou no último episódio, eu sei que tem filhos que a vida nos dá, né? Que a gente como líder, a gente como um instrutor, a gente como um professor de vida, professor de outras pessoas, talvez, quem sabe, as pessoas olham para você como um grande conselheiro e às vezes até como pai. Então, que você possa, né, aprender com o que está aqui, que eu tenho certeza que o que vamos falar hoje, sem dúvida, vai te ajudar para qualquer área da sua vida, inclusive se você está aqui e é mulher, tá bom? Podemos começar então? Então, hoje nós vamos falar sobre como a gente pode fazer isso pelo exemplo, né? Porque os nossos filhos eles estão aprendendo com a gente mesmo quando a gente não está tentando ensinar. Porque os nossos filhos, né, por serem pequenos, ou mesmo as pessoas que estão próximas da gente, a gente sempre vai falar com eles o que eles precisam estar fazendo. E eles vão nos ouvir. Mas muito mais do que ouvir aquilo que a gente fala, eles vão acabar seguindo e fazendo a mesma coisa que nós fazemos, pelo nosso comportamento e o nosso exemplo. Por isso que é tão importante a gente se cuidar, se policiar diante de tudo aquilo que a gente faz. Quando o que falamos e o que fazemos entra em conflito, o exemplo costuma falar mais alto. E esse é um cuidado, e eu vou estar falando aqui alguns pontos que às vezes a gente como pai ou como pessoa, às vezes temos dificuldade, né, de atrelar aquilo que nós vivemos com aquilo que nós ensinamos para as pessoas e para os nossos filhos. Vamos lá, pequenos comportamentos que ensinam grandes princípios. Um deles, anotem aí. Pequenas mentiras podem ensinar grandes princípios errados. Quem sabe um dos princípios que você ensina para o seu filho e um dos valores é que ele não pode mentir. E isso, obviamente, a gente sabe que é importante. Porque a gente manter a verdade na nossa casa, com os nossos filhos, nos relacionamentos. Mas olha que interessante, quem nunca passou por isso aqui? Das vezes do pai, da mãe, de um tio, de uma avó, pedir você para mentir. E quem sabe você também já não fez isso com seu filho. Talvez em algum momento, quando era oportuno, você falar para o seu filho, fala que você tem tal idade, às vezes para poder entrar num lugar, no cinema, pagar meia, né? Quem sabe você já falou assim, olha, não conta isso para fulano. Tem criança que faz a gente até passar vergonha, né? Às vezes a gente está contando algo com uma conversa de adulto, a criança vem e fala assim, não é bem assim não, né? E a gente sabe que tem crianças que são um pouco intrometidas, que não deveria fazer isso, que tem criança também que, né, que é tudo bem detalhado, mas a gente sabe que tem coisas que a gente estava mentindo e as crianças realmente estavam nos denunciando, né? Quem sabe aí também você é o tipo de pessoa que, quando você precisa mentir para algo te beneficiar, você não faz. O seu filho vê isso em alguns momentos. Talvez, hoje em dia nem tanto, né? Porque as pessoas hoje não vão na nossa casa sem avisar, ou ligam, né? Hoje é o WhatsApp. Mas quem sabe antigamente aí alguém batia na porta, fala que eu não tô. Alguém ligava, não, atende aí, fala que eu não tô no momento. Ou seja, o que os nossos filhos estão aprendendo? Com o nosso exemplo. Por mais que você fale para o seu filho, não minta, mas quando algo te beneficia, você induz o seu filho, inclusive, a mentir, ele entende que quando existe um benefício, a mentira ela pode acontecer. E talvez você se surpreenda quando o seu filho mentir para você, mas talvez seja um reflexo daquilo que ele está vendo dentro de casa. Então esse é o cuidado que nós precisamos ter, sempre mantendo a verdade. A forma como tratamos o nosso cônjuge e as outras pessoas também educam os nossos filhos. Como a gente discorda, como a gente resolve conflito, como que a gente demonstra carinho, tudo isso mostra, porque a primeira referência dos nossos filhos que eles vão ver é nos nossos relacionamentos interpessoais, seja com, né, os nossos pais, seja com a nossa esposa, seja você com o seu marido. Então temos que ter muito cuidado de
como as crianças veem esse relacionamento, porque é a forma que elas vão estar aprendendo a se relacionar com outras pessoas. Outro ponto aqui muito importante: nossos filhos precisam ver nossos princípios sobrevivendo à pressão. Quem sabe o seu filho ele vai ver momentos de você vivendo momentos desafiadores, talvez no trânsito, talvez nos relacionamentos, talvez na empresa, com um colega, com amigos, na igreja, no seu ministério. E nesses momentos de pressão, como que você reage vai mostrar para o seu filho o exemplo de como ele também deve reagir nessas situações. Quando você está cansado, quando é contrariado, quando alguma coisa acontece, tudo isso é importante. Porque as crianças elas vão se frustrar também. E às vezes a gente ensina como deve ser feito. Mas e a gente, quando se frustra, quando está cansado, diante de um erro, qual é a nossa atitude? E às vezes a gente olha para os nossos filhos e vê algo errado neles, e a gente não gosta daquilo, mas talvez seja só um reflexo de nós. Mais um ponto aqui: paternidade também nos corrige. Por quê? Pedir perdão não diminui a autoridade de um pai, mas ensina responsabilidade. Às vezes as pessoas acham que a gente, na posição de pai, não pode falar para o filho: eu errei. E podemos sim. Fala para o seu filho: filho, me perdoa, falei de forma errada, não era para eu ter falado assim. Reconhecer um erro, eu tenho certeza que vai ensinar mais o seu filho do que às vezes só com seus acertos. Porque ele vai ver que errar acontece, é humano, e você também erra, e que ele também pode errar, mas que existe o perdão. Porque às vezes nós queremos que nossos filhos peçam perdão, que assumam os erros, mas nós, como pais, assumimos nossos erros? Porque se a gente não fizer isso, dificilmente a gente pode cobrar que os nossos filhos façam isso. E aqui vai aquela pergunta que a gente falou, né, lá no último episódio. Se seu filho se tornasse exatamente o adulto que você é hoje, você ficaria, né, feliz, satisfeito, tranquilo, ou isso te traria uma preocupação? Porque muito provavelmente o seu filho vai ter a mesma forma de tratar o cônjuge dele, a pessoa com quem ele vai se casar, a forma com que ele administra o dinheiro, a forma com que ele lida com as pessoas, que ele controla a raiva, a forma com que ele cumpre ou não a palavra dele. Tudo isso vai depender dos exemplos que ele recebeu dentro de casa. E normalmente isso vai vir o quê? Um espelho nosso, dos nossos comportamentos que os nossos filhos vão ver e eles vão acabar replicando isso também para a sua vida. Então, se o seu filho hoje fosse a mesma pessoa que você é, tudo aquilo que você faz, a pessoa que você é, isso é bom ou é ruim? Então, que você possa refletir, porque é muito provável que o seu filho seja um espelho seu no futuro. Inclusive, eu quero deixar uma tarefa aqui para a gente encerrar. Sempre que a gente finalizar um episódio, eu vou buscar deixar uma tarefa bem rápida aqui para que você possa executar durante o dia e saber que aquilo que você aprendeu existe de forma prática na sua vida. Você identificar uma coisa em que você não gostaria de ver reproduzida no seu filho. Você escolhe uma coisa, eu não quero que você escolha 10, não. Uma coisa. Seja a impaciência, seja a forma de falar, às vezes alguma mentira, uma explosão emocional, talvez uma palavra errada que ele fale, alguma coisa que você não gosta que seu filho faça. Só que durante a semana você vai tentar corrigir isso primeiro em você. Você vê algo que o seu filho está reproduzindo através daquilo que você está fazendo. Você primeiro se corrigir. Eu tenho certeza que se você primeiro olhar para dentro e identificar aquilo que você está fazendo de errado, muito provavelmente o seu filho vai começar a reproduzir de forma diferente também. Isso é muito. Eu estava até lembrando aqui enquanto a gente estava aqui conversando, lembrando de uma situação relacionada à minha filha também. A gente tem uma. A gente busca, né? Sempre quando a gente recebe, a gente compra algo novo para a nossa casa e aquilo que a gente tem antigo ainda está bom para uso, a gente faz a doação. E vocês veem como que isso influencia como as crianças veem e elas reproduzem também as nossas ações. A Sofia hoje, sempre quando ela recebe um brinquedo, recebe algo, recebe um presente, e ela vê que tem algo muito parecido, semelhante, a primeira ação dela é querer fazer uma doação. Ou seja, ela está olhando aquilo que a gente faz e ela replica. Da mesma forma, as coisas ruins também elas acontecem. Tá bom? Então, esse é o episódio de hoje. Espero que você tenha recebido aí muito conhecimento. No próximo episódio a gente vai falar, porque a gente sabe que o exemplo ele é fundamental, mas existem valores que eles precisam ser ensinados de forma intencionais. E a gente vai falar como você, de forma intencional, no seu dia a dia, na sua rotina, no seu cotidiano, você pode ensinar o seu filho valores e princípios que tem em você
e que você possa ensiná-los a viver aquilo de fato, tá? Esqueci de alguma coisa? Não? Ó, então, se você gostou desse vídeo, você comenta aqui o que você gostou, né? Aquilo que você achou de interessante, aquilo que você aprendeu, e compartilhe com outro pai, com outra pessoa que você tem certeza que vai fazer sentido ouvir isso daqui também, tá bom? E que o que você aprendeu aqui, Deus possa te dar discernimento e sabedoria, para que você possa viver uma vida de excelência, paz e prosperidade. E até o próximo episódio.